Muito bem. O governo federal discute um projeto que aumenta o poder de atuação do CAD. O que é isso? É o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A fonte é o jornal A Folha de São Paulo. O objetivo do governo é tentar enfrentar abusos de mercados das Big Techs. Mas sempre as Big Techs? De acordo com o texto, o CAD poderia investigar se uma das Big Techs está praticando autofavorecimento, ou seja, dando preferência a seus próprios produtos, em detrimento de terceiros. O governo federal acredita que esse projeto de lei deve enfrentar menos resistência no Congresso Nacional do que as outras propostas de regulamentação que foram apresentadas, como, por exemplo, aquela ideia de moderação de conteúdo e o famoso PL das fake news. E a querida Mônica Rosenberg já está virando um transtorno obsessivo-compulsivo do governo, um toque com as Big Techs. Que obsessão! Vai mexer no CAD por causa das Big Techs, com tantas fusões de empresas aí que ameaçam a concorrência sadia. Mônica Rosenberg, o que é isso? Já está virando uma questão para psiquiatra? Com certeza é uma questão psiquiátrica. O CAD é uma agência importantíssima para a defesa do pequeno dentro do capitalismo. Assim como a CVM, assim como algumas agências importantes, o capitalismo tem ferramentas para proteger o consumidor menor contra algum tipo de abuso ou de manipulação dos grandes. Então, ele existe para evitar que a concentração de poder venha custar mais caro no bolso do pequeno. E aí, o que o governo está querendo fazer? Usar o CAD e desvirtuar a sua essência para tentar controlar as Big Techs, usando como desculpa que lá fora já fazem isso. Porém, o CAD, o equivalente do CAD lá fora, que sim, está sendo usado contra algumas Big Techs que estão sendo questionadas, ele é usado contra abusos econômicos, financeiros, porque elas estão cobrando preços abusivos, porque elas estão cobrando taxas que não poderiam. Então, de novo, ele está defendendo o bolso do pequeno consumidor. Usar o CAD no Brasil para tentar controlar o que é postado, os conteúdos e o que as Big Techs estão fazendo internamente. E olha que eu entendo que é no bolso delas que vai doer e que a gente precisa, sim, criar legislação para que elas sejam responsabilizadas por divulgação de fake news, de mentiras e de tantas outras que causam dano. Mas usar o CAD para tentar controlar os conteúdos é desvirtuar o CAD, que é um órgão importantíssimo. Agora, Renato Dorgan, essa questão com as Big Techs, eu já vinha dizendo, até cheguei a falar com o Dr. Sarrubo, que é secretário nacional de Segurança Pública, para eles levar ao ministro da Justiça que essa questão é muito fácil de ser resolvida das ofensas. Basta obrigar que todo aquele que postar uma mensagem, seja uma mensagem de ódio, seja de incitação ao crime, seja um crime contra a honra, ele seja identificado pelo nome e pelo CPF. Há muitas pessoas que usam da rede, de chats, para fazer ofensas. E isso, quando a pessoa se identifica, vai direto. Quando não se identifica, a polícia tem que instaurar um inquérito, identifica quem é o ofensor e aí ele é processado. E a pena por crimes praticados pela internet é aplicada no triplo, passa de 4 anos. Então, é simples, uma pessoa que é ofendida, ela localiza rapidamente, já entra com a ação, pede indenização por danos e resolveria o problema. Isso aí reduziria bastante a ação dos chamados haters. Mas, no entanto, fica essa questão do CAD, da questão... Isso aí começa a ter um desvio de foco, quando o foco principal tem que ser economia. Sem dúvida nenhuma. É lógico, a alçada criminal ali, a justiça, você está corretíssimo. O CAD não é para isso, como a doutora Mônica falou aqui. CAD não é para regular. Claro, eu sei que existe um temor, e principalmente agora com uma politização ainda maior, essa eleição do Trump, ela leva a isso, né? Uma sensação que vai ter ali uma manipulação, principalmente a favor de candidaturas ou de políticos ou de uma ideologia mais à direita ali, mas você não pode usar um órgão econômico para você controlar isso, né? Isso é uma discrepância, isso é até uma infantilidade ali. E isso vai somando a uma série de outras coisas, é o que a gente está falando. O governo ali, e eu acho que está começando a cair ali
numa espiral ali de erros sucessivos, de pequenos erros sucessivos, que podem atrapalhar demais o governo. O Diogo da Luz, eu queria ouvir a tua opinião e eu reitero, quer dizer, o foco de usar um órgão de controle econômico contra as big techs, que são as plataformas, né? Que nem a biblioteca e o livro que está na prateleira. Se o governo insistisse nessa tecla da identificação do ofensor ou de criar mecanismos mais fáceis da sua identificação, você vê aqui o Código Penal, no artigo 141, parágrafo 2º, diz que todo crime contra a honra cometido nas redes sociais, a pena é aplicada no triplo. Então, identificado, o sujeito pode pegar uma pena que vai até dar cadeia. E isso tem acontecido. Como é que você vê a questão do foco? Está muito no conteúdo, na censura prévia e no controle econômico. Eu vi que você queria fazer uma parte aqui ao Renato Dorgan. Eu queria, na verdade, fazer não uma parte, um complemento a isso que você falou, porque eu concordo plenamente com você, Capês. Eu fico impressionado de ver como quase ninguém fala isso. Quase ninguém vai na ferida mesmo. Por quê? Eles não querem resolver o problema que eles dizem que eles querem resolver. Eles, na verdade, querem resolver problemas que eles entendem que eles têm, que é a opinião pública cada vez mais independente. Isso está deixando muita gente de cabelo em pé. Porque é lógico, se você vai numa rede social, vamos dizer que eu suba no palco de um teatro e cometo um crime, quem tem que pagar pelo crime? Eu ou o dono do teatro? Lógico, sou eu. Agora, se o dono do teatro me dá proteção para fazer aquilo anonimamente, aí ele virou cúmplice, e aí ele é culpado. E se ele gravar o que eu fiz e repetir em outros lugares, sem que eu seja identificado, aí ele cometeu crime. Então, no caso das redes sociais, é igualzinho. É absolutamente livre a expressão, vedado o anonimato. As redes têm que elas se virarem para arrumarem uma forma de não terem mais anônimos publicando. As pessoas podem usar codinomes, como autores de livro usam também, mas você identifica se tiver que processar. Exatamente. E se qualquer um de nós que está lá falando um monte de bobagem, eu procuro evitar ao máximo isso, mas falando as coisas na rede, souber que pessoas próximas de nós estão sendo condenadas por fazerem coisas que nós sabemos que fazem errado, com certeza a maioria vai parar imediatamente de fazer isso. Queria fazer só mais um comentário aqui, discordar de uma coisa que a Mônica trouxe. O CAD, na minha opinião, não é importantíssimo. O CAD é um instrumento de visão socialista que fica querendo controlar o abuso do poder econômico, que só existe quando existe monopólio protegido por lei ou oligopólios protegidos por lei. Onde a concorrência é livre, as empresas têm que lutar pelo cliente de verdade, não há risco de monopólio. Só vai atingir o monopólio, e nunca aconteceu no mundo, no ambiente de livre comércio de verdade, quem esteja prestando um serviço excepcional. E no momento que a pessoa começar a piorar na qualidade do seu serviço ou aumentar seus preços, vai aparecer um concorrente imediatamente e vai ocupar o espaço. Mas as leis brasileiras e de muitos países do mundo dão proteção muito forte para algumas empresas, e aí sim que o CAD começa a ser importante. Muito. Olha, esse programa está muito bom, porque a mesa está polêmica. Ele já discordou da Mônica Rosenberg, direto com o Renato Dorgan, se altercar os ânimos aqui com o Paulo Loyola. Isso é maravilhoso. Isso é linha de frente raiz. Paulo Loyola, concorda com a visão de que o CAD é um órgão socialista que é manipulado para evitar a liberdade econômica, já que Diogo da Luz é um liberal convicto. E uma coisa eu não discordo dele, hein? Os países com regimes liberais têm tido muito mais sucesso do que os regimes socialistas do ponto de vista econômico. Com a sua visão sobre o CAD, eu quero que fale o que você quiser. Solta o verbo. Eu vou começar dizendo que a China discorda de você. Mas a China não é mais socialista? A China não, você estava dizendo... capitalismo de Estado. Eu estou dizendo... Vamos lá, qual foi a sua fala? Você pode repetir a sua fala? Os liberais têm, como os Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, têm mais sucesso que a Alemanha Oriental, Coreia do Norte, Cuba. Aí eu disse... Muito bem, vamos ouvir o Paulo Loyola. Vamos ouvir agora... Não. A palavra está com o Paulo Loyola. Aí eu disse que a China discorda. Então eu repito meu argumento. Tá? Com a palavra. Inclusive, tem sido o país que mais tem crescido. E repara que eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de defesa ao regime. Trazendo dados econômicos em relação a crescimento, a investimento em inovação, em geração de empregos, em diminuição da pobreza, onde nos Estados Unidos, por exemplo, aumentou nas últimas décadas e na China diminuiu. Então, há algum nível de discordância, no mínimo, em relação a isso que você está falando.
Em relação à fala do Diogo, para mim é até difícil comentar, Capês, assim, porque o CAD é uma instituição básica da gestão pública brasileira. Ele não é nem liberal, nem comunista, nem social-democrata. Ele é... Não, peraí, Diogo, peraí, você está me interrompendo direto. Diogo, só um segundinho, segura sua onda. O Paulo Loyola fala, depois você vai ter a palavra. Então, assim, fica até difícil comentar, porque me parece uma coisa quase anedótica. Acreditar que entes que têm poder, dinheiro, não vão utilizar este poder para oprimir outros entes. Eu, na verdade, adoraria viver nesse país muito louco que o Diogo da Luz vive. Mas, infelizmente, eu vivo no Brasil. E o que a gente vê no Brasil, vamos olhar a classe política que detém o poder, ela trabalha em relação ao povo. Vamos olhar para as grandes empresas monopolistas, elas atuam para abrir a mão do poder de alguma forma. Isso simplesmente não existe no Brasil, não existe nos Estados Unidos, não existe na Inglaterra, não existe em absolutamente lugar nenhum, porque isso é uma discussão completamente utópica e absurda. Não tem como isso fazer sentido em absolutamente lugar nenhum do mundo. Mesmo essas economias que você citou, Capês, todas elas têm entidades reguladoras justamente para a proteção dos seus mercados. Então, assim, desculpa, não faz o menor sentido o que foi dito. Muito bem, vamos lá. Lembrando que eu não falei que o CAD eu falei do liberal... Não, quem falou foi o Diogo da Luz, a posição dele. Muito bem.